Bom dia. Nós vamos começar o nosso culto essa manhã fazendo a leitura do Salmo 116, dos versos 12 a 19. O Salmo 116, versos 12 a 19. Um salmo de gratidão a Deus. O salmista diz assim: O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato seu servo. Eu, seu servo, filho da sua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro das muralhas, ó Jerusalém. Que nós possamos celebrar a Deus essa manhã, sabendo que nós não podemos dar nada a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem entregue. E não existe nada que nós podemos entregar a Deus que Ele já não tenha, ou que Ele mesmo nos tenha dado. O salmista diz que o que nós fazemos em ação de graças a Deus é erguer o cálice da nossa salvação. Jesus Cristo tomou o cálice da nossa ira e nos deu o cálice da nova aliança. E erguendo o cálice da salvação, invocamos o nome do Senhor e o adoramos nessa manhã. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nessa manhã nós nos reunimos em torno da Tua Palavra, em torno das Tuas promessas e confiados na aliança que o Senhor tem com o Teu povo. E mesmo estando fisicamente espalhados, Deus, cada um de nós nas nossas casas, os nossos corações se voltam a Ti, os nossos ouvidos atentos a ouvirmos as Tuas palavras e os nossos lábios abertos, cantando a nossa salvação. Ó Deus, Pai querido e Pai amado, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja celebrado e que os grandes feitos do Senhor seja sempre celebrado de geração em geração sobre a face da terra. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor nos permita, Deus, louvarmos o Teu santo nome com alegria, orarmos ao Senhor com os nossos corações humildes e quebrantados. Que o Senhor fale conosco e que nós estejamos atentos para ouvirmos a Tua palavra. Essa é a oração que nós te fazemos essa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vamos celebrar ao nosso Deus cantando a nossa salvação, cantando a gratidão que temos a Deus, cantando o fato de que somos o seu povo, somos o rebanho do seu pastoreio. E esse é o motivo da nossa alegria e do nosso culto essa manhã. Vamos louvar a Deus. Vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes em teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos juntas de uma vez, e fortalecido tudo vencerás.
Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos 17 a 24. 1 Pedro 1, capítulo 1, 17 a 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus, tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como erva do campo, e toda a sua glória como flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Em dias de perseguição, de tribulação, em dias de tormento, o apóstolo Pedro chama a igreja a viver uma vida santa, nos lembrando que o nosso Deus e o nosso Pai é santo. Nos lembrando que a nossa salvação não é com base em coisas perecíveis, mas é uma salvação que nos foi dada e que é eterna. Nos lembrando que é o sangue do Cordeiro, algo preciosíssimo, que nos foi dado para a nossa salvação. E que nós temos o privilégio de conhecermos a esse Cristo Jesus. Por isso, nós somos chamados a essa vida de santidade, em especial, a uma vida de santidade demonstrada no amor de uns pelos outros. Feche os seus olhos nesse momento e reflita a respeito dessa realidade. De quantas maneiras nós temos desprezado o chamado que Deus nos faz para vivermos essa vida de santidade. Em dias nos quais o mundo se encontra perdido, o quanto o mundo precisa de um povo santo, de um povo que seja luz, e de quantas maneiras nós abandonamos o nosso testemunho e a nossa santidade. Feche os seus olhos, peça perdão a Deus, peça para que o Espírito te capacite e te fortaleça, para que você possa viver uma vida de santidade, segundo é santo o Pai que nos chamou.
Vamos orar. Feche os seus olhos. Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai querido e amado, graças te damos, ó Deus, por todo o teu amor, por todos os teus cuidados para conosco. Graças te damos, ó Deus, pelas suas revelações na tua Santa Escritura, Senhor Deus, que sempre, ó Pai, nos confortou em todos os momentos, que sempre, ó Deus, nos mostrou o caminho e não nos deixou só, não nos deixou órfãos, mas nos deixou instruções, ó Deus, para que possamos seguir, para que possamos, ó Deus, buscar, ó Deus, na tua palavra, aquilo que nós precisamos para o entendimento, ó Deus, da nossa passagem aqui nesse mundo, que sabemos, ó Deus, que somos simples forasteiros e que teremos, ó Deus, sempre, ó Pai, que almejar a Canaã celestial e que assim, ó Deus, abdicarmos, ó Pai, de tudo aquilo que pode nos afastar de Ti aqui nesse lugar, ó Deus, a incompreensão dos momentos, as rixas, Deus, de momentos onde sabemos que a única coisa que pode nos unir é o Senhor, ó Pai. E a Tua palavra bendita, Senhor Deus, nos confronta dizendo, ó Deus, que sem santidade, ó Pai, ninguém verá a Ti. Que possamos, ó Deus, pela bendita palavra exposta, saber, ó Deus, que temos, ó Pai, que desenvolver a nossa santidade. Assim como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até que seja dia perfeito, assim teremos que ser nós, ó Deus. Abdicamos de tudo, ó Pai, que pode nos afastar de Ti. Vivendo, Senhor Deus, a comunhão, uma comunhão perfeita, Deus, entre irmãos. Abdicando, ó Pai, dos vãos partidarismos, daquilo, Senhor Deus, que não pode nos unir, daquilo, ó Deus, que ao contrário pode nos separar de Ti. Pode fazer separação entre nós e Ti, que é o nosso pecado, mas que possamos, ó Deus, através da Tua palavra, olhar para a Sua cruz, ó Deus, olhar para a Tua obra perfeita, e saber, ó Deus, que ali, o Senhor colocou ali a Tua vida, o Senhor colocou ali, levou sobre Ti os nossos pecados, levou ali, Senhor Deus, as nossas mazelas, não para que vivêssemos, Deus, de vida qualquer, não para que vivêssemos uma vida, Senhor Deus, totalmente adversa aos Teus mandamentos, mas para que vivêssemos uma vida santa, Senhor Deus, amando, respeitando uns aos outros. Tenha, Senhor Deus, misericórdia de nós. Tenha, Senhor Deus, compaixão de muitas vezes nós não compreendermos. Tenha compaixão, Deus, de nós, porque muitas vezes, ó Deus, só conseguimos, ó Pai, fazer uma reflexão do tamanho desse amor quando passamos, ó Deus, por aflições, quando passamos, ó Deus, por medo, e quando, Senhor Deus, a morte jaz na porta, o povo treme, Senhor Deus, e aí, Senhor Deus, nós sentimos no coração, Senhor Deus, de buscar a Ti, de saber, Pai, que é o Senhor, Deus, que sempre, ó Pai, cuidou de nós, e disse que se mantivéssemos, Deus, obediente, se cumpríssemos a Tua palavra, Deus, o Senhor nos livraria, o Senhor nos conduziria para Canaã celestial, o Senhor nos conduziria, Senhor Deus, para um caminho, para um lugar extremamente maravilhoso, Deus, que a nossa mente tão pequena, Senhor Deus, limitada, jamais conseguirá imaginar aquilo que o Senhor tem guardado para aqueles que Te amam. Essa oração que eu faço no nome santo do meu Senhor e Salvador Jesus, que vive de eternidade em eternidade. Amém, Senhor. Vamos continuar bendizendo o nome do Senhor, cultuando o nome do Senhor, com cânticos espirituais, elevando as nossas orações em cânticos, nos colocando diante de Deus como totalmente dependente, colocando diante de Deus os nossos temores e abdicando das nossas arrogâncias, tirando de nós tudo aquilo que não presta e dizer que Ele é o único digno de louvor, é o único digno de clamor nos momentos de tribulações, é o único que pode nos socorrer. É o único que
exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, Senhor, glória a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar
e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio, ó Pai, às lutas, é o Senhor quem está conosco, ó Deus. É o Senhor que vai à frente, é o Senhor que nos guia, ó Pai. E nós confiamos, ó Pai, no seu amor, na sua graça, ó Pai, no seu perdão e na sua misericórdia, ó Pai. É por isso, ó Pai, e por muitos outros motivos, ó Pai, que nós te louvamos e seremos gratos, ó Pai, eternamente. Porque o Senhor é maravilhoso em nossas vidas, ó Deus. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos meditar na Palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós temos, durante esse período, no qual estamos socialmente isolados e impedidos de nos reunirmos como igreja, meditado nesses trechos finais do Evangelho de João, de maneira especial na conversa que Jesus tem com seus discípulos, assentado ali com eles, quando Jesus fala a respeito da sua partida, da necessidade da sua morte, os seus discípulos se desesperam. Jesus então os conforta e os consola. No capítulo 14, falando que ele iria para junto do Pai preparar lugar para os discípulos, e que os discípulos saberiam como chegar lá, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ainda no capítulo 14, a partir do versículo 15, Jesus fala de um consolo, de um conforto que seria dado aos seus discípulos através do Espírito Santo, que confortaria, consolaria o coração dos discípulos. No capítulo 14 ainda, no final dele, Jesus fala a respeito do ministério do Espírito Santo, não apenas como um consolador, mas também como alguém que ensinaria os discípulos, que mostrariam aos discípulos aquilo que Jesus Cristo havia dito e traria a lembrança no coração e na mente de todas as palavras de Cristo Jesus. No capítulo 15 e no capítulo 16, Jesus começa a falar agora do relacionamento dos seus discípulos depois da sua partida. No capítulo 14, Jesus fala do relacionamento dos discípulos com ele. E nos capítulos 15 e 16, fala do relacionamento dos discípulos uns com os outros e dos discípulos com o mundo. E o tema é o mesmo, o contexto é o mesmo. Como nós vivemos esses dias sem a presença física, mas cheios da presença real de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. No capítulo 15, Jesus fala que ele é a videira, o Pai o agricultor, e que nós somos os ramos, e que esses ramos ligados a Cristo Jesus dariam frutos. O que Jesus nos ensina, portanto, é que no momento em que ele sobe aos céus e nos deixa cheios do Espírito Santo, como igreja, como seu povo, ele espera que nós venhamos a frutificar. Ele espera que nós aguardemos o seu retorno, dando muitos frutos. E ele associa a ideia de darmos frutos com uma outra ideia que ele fala diversas vezes nesses capítulos. A ideia de: se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos, e o Pai então lhes enviará um Consolador. Se vocês me amam, vocês permanecerão nos meus mandamentos, o meu amor estará em vocês, vocês estarão no meu amor, e vocês serão capazes de dar muitos frutos. A questão que surge, portanto, é de que mandamentos Jesus está falando. Do que Jesus fala quando diz que se vocês guardam os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do Pai, e no seu amor eu permaneço. O que Jesus quer dizer com esses mandamentos dos quais ele fala diversas vezes nessa conversa com seus discípulos? O versículo 12 e o versículo 17 traz para a gente essa resposta. Jesus fala: o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros. E no versículo 17, o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros.
Por isso, nessa manhã, nós vamos meditar nos versos 12 a 17 do capítulo 15, a respeito do cumprimento desse mandamento de amor. De que maneira nós somos incentivados por Cristo Jesus e em Cristo Jesus a cumprirmos esse mandamento de amarmos uns aos outros. Diz assim a palavra do nosso Deus: o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. E não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, te rogamos e te pedimos pela iluminação do Seu Santo Espírito, para que sejamos capazes de compreender a Sua palavra, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que possamos enxergar, Pai, nas nossas próprias vidas, o chamado do Senhor a darmos frutos. Que os nossos corações estejam abertos, que os nossos corações estejam suscetíveis a uma obediência consciente do Senhor, para que possamos frutificar. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros. E como disse Jesus, e bem registrou os evangelistas, não se trata de um novo mandamento, mas de um mesmo mandamento que Deus já havia dado ao seu povo e ao povo da aliança. Quando nós olhamos para a palavra de Deus no Antigo Testamento, nós encontramos no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, livros que tratam a respeito da lei de Deus, da forma como Deus nos revela a sua santidade e da forma como Deus determina que o povo da sua aliança, o povo eleito, deveria viver de forma que eles pudessem demonstrar para todo mundo esse relacionamento da aliança com Deus, por meio de uma vida que imita a santidade do próprio Deus. Mas embora os mandamentos sejam muitos e sejam variados e sejam aplicados a diversas áreas das nossas vidas, Deus nos deu um resumo da lei. Quando indagado a respeito da lei, Jesus Cristo mesmo afirma: o resumo da lei é: amará ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua mente, com toda a sua vontade. O outro mandamento, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E nós percebemos que existe uma palavra em comum nos dois mandamentos: amor. Jesus vai além, ele diz: destes mandamentos é que depende toda a lei e todo o profeta. Em outras palavras, sem o amor, você não será capaz de cumprir a lei que lhe foi dada. A ideia é que o cumprimento da lei não é simplesmente fazer uma lista e cumprir uma lista, tentando marcar ali os quadrinhos: fiz, não fiz, não fiz. Mas é uma resposta de um povo que ama o seu Deus e de um povo que, a exemplo do seu Deus, aprende a amar ao próximo. Por isso Jesus diz aos seus discípulos: se vocês me amam, então vocês guardarão os meus mandamentos. Aquele que ama, obedece. Aquele que diz ter amor, demonstra o seu amor por meio da obediência. Porque a obediência a Deus é agradável a Deus. Da mesma maneira, Jesus
na intenção de que nós vivêssemos como uma comunidade que refletisse o próprio amor da Trindade, como uma comunidade que fosse distinguida no mundo como sendo os discípulos de Cristo, nos dá este mandamento, que vocês amem uns aos outros. Mas o fato é que quando nós olhamos para a evidência da história bíblica, o que nós percebemos claramente é que nós não amamos a Deus. A história bíblica é a história de um Deus que se aproxima do seu povo com fidelidade, justiça, amor e bondade, e que recebe do seu povo desprezo, infidelidade e traição. Ora, o próprio episódio no qual Deus entrega a lei ao seu povo reflete a nossa indisposição de amarmos a Deus. Moisés sobe ao monte e porque ele se demora ali, o povo diz aos líderes: olha, faça para a gente um Deus para que nós possamos adorá-lo. E eles recolhem o ouro das pessoas, moldam um bezerro de ouro e dizem: eis aí o Deus de vocês, adorem. O povo não se mostra disposto a adorarem o Deus verdadeiro, mas querem adorar um Deus que eles mesmos moldam e que eles mesmos definem. E não só a história bíblica nos mostra isso, mas a nossa própria experiência nos tem demonstrado que naturalmente o homem é indisposto a amar ao Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós ouvimos de alguém: eu não consigo amar um Deus que... E ele então coloca uma condição para que ele ame aquele que é o perfeito e o Criador do universo, como se ele mesmo tivesse o direito de definir o que é bom, o que é certo ou o que é errado. Eu só amo um Deus se esse Deus se encaixar na minha caixinha. A história não só nos tem demonstrado que somos incapazes de amar a Deus, mas justamente porque somos incapazes de amar a Deus, somos também incapazes de amar ao próximo, de amar ao outro. A própria palavra de Deus diz que existe uma associação entre esses dois amores. Ela diz: se você não consegue amar o seu irmão que você vê, como então você vai amar o Deus que você não vê? A verdade é que o amor que temos a Deus, ele transborda no amor que temos pelo próximo. Porque nós amamos o outro como fomos amados por Deus e como Deus ama os nossos irmãos na fé. O que nós percebemos é a nossa indisposição para amarmos a Deus e a nossa indisposição para amarmos ao próximo. Talvez você diga: não, nós amamos ao próximo. Olha as evidências que nós temos nesse período de pandemia. Eu te pergunto: você tem olhado bem a maneira como nós temos amado ao próximo? O amor ao próximo às vezes tem se manifestado com aquela cobrança: eu estou em casa, fique você também. Independente do seu contexto ou da sua situação. Nós vemos grandes empresas doando grandes quantidades de alimento. Mas nós não temos visto tanta quantidade de gente assim, repartindo, literalmente, repartindo o que tem, para que o outro possa ficar em casa. Todos nós corremos para nos cadastrar no programa do governo de auxílio, até mesmo quem não tinha direito, tentando dar um jeitinho para tirar algum dinheiro, como se esse dinheiro não viesse às vezes de alguém que está pagando um imposto num saco de arroz, com a dificuldade de alimentar a sua própria família. Que amor é esse? Que amor é esse que se manifesta nesse momento e que amanhã se vai? Que amor é esse que diz: olha, quando morrer alguém da sua família, aí você vai fazer quarentena? Que amor é esse que deseja a morte ao outro, para que o outro entenda aquilo que ele já entendeu?
Que amor é esse? Que está sempre preocupado com a própria saúde, mas que dificilmente está disposto a morrer por amor ao próximo. E sim, no meio disso tudo, nós temos visto gestos de amor profundo, frutos da graça comum de Deus, mas gestos que duram enquanto duram a crise, depois se desfazem. Não são gestos perenes de amor. Por isso Deus nos deu o seu Filho, o amor perfeito. Porque se somos incapazes de amar a Deus e de amar ao próximo, então nós temos Cristo que nos ama primeiro, para que nós pudéssemos agora amar a Deus por meio do Filho, no poder do Espírito, e em amar a Deus e obedecer os seus mandamentos, pudéssemos demonstrar amor a Deus, amando o próximo. Se vocês me amam, diz Jesus, se vocês amam a Deus, então amem ao seu irmão. Esse se torna, portanto, um valor determinante para a comunidade dos discípulos. Um amor fraterno centrado em Cristo Jesus. Esse é, inclusive, um dos valores da nossa igreja. Quando nós falamos a respeito dos nossos relacionamentos, como nós gostaríamos que os relacionamentos da Igreja do Bom Sucesso fossem definidos, nós falamos relacionamentos marcados por amor fraterno. Queremos ser mais do que membros em um hall, em um livro, mais do que participantes de um evento, mais do que frequentadores de um culto. Queremos ser uma comunidade marcada por relacionamentos de amor fraterno, centrados em Cristo Jesus. E o fato é que os nossos relacionamentos de amor fraterno precisam estar centrados em Cristo Jesus, porque somente em Cristo Jesus nós temos um padrão do que é o amor. Veja no versículo 12, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Jesus estabelece qual é o padrão do amor que nós devemos ter uns pelos outros. É o padrão do amor que Ele tem por nós. O nosso amor é motivado pelo seu amor. O nosso amor é em imitação ao seu amor. O nosso amor é em resposta ao amor que recebemos primeiro dele. E a pergunta que se segue é: se o nosso amor é assim como o amor de Cristo, então como Cristo nos amou? E ele fala no versículo 13: alguém que dá a vida pelos seus amigos. O amor bíblico é um amor sacrificial. Não é um amor daquilo que sobra, não é um amor daquilo que está além, mas é um amor daquilo que tiramos de nós mesmos para entregarmos para quem nada tem. É um amor que reparte, é um amor que divide, é um amor que se entrega, é um amor que nega a si mesmo para que o outro possa ser. Quando Jesus fala, ame ao próximo como a si mesmo, algumas pessoas dizem, olha, o que ele está ensinando é que você primeiro precisa se amar, para depois você amar o outro. Mas isso é coisa de quem não sabe interpretar. Porque o que Jesus diz é, ame ao outro como você se ama. Ele está fazendo uma acusação. Você já se ama demais. Você já se ama o suficiente. Você já se alimenta, você já se veste, você já se protege, já se cuida. Faça com o outro o que você já faz com você. Jesus nos fala de um amor fraterno sacrificial, de um amor fraterno de entrega, de um amor fraterno que se coloca à disposição e ao serviço do outro. E uma pergunta que eu te faço é, por que você tem sentido falta das reuniões da igreja? É carência? É falta de receber um abraço? É falta de ser edificado pelo outro?
Ora, então talvez a sua saudade da igreja seja uma saudade egoísta e não uma saudade centrada em Cristo. Uma comunidade marcada por amor fraterno. O desejo que nós temos de nos reunir é para que possamos nós abraçar o outro, para que você possa consolar e confortar o outro, para que você tenha mais oportunidades de servir ao outro. É disso que nós deveríamos estar sentindo falta nesse momento. Não de recebermos, mas de não termos o privilégio de nos doarmos plenamente e integralmente ao outro. Nós somos chamados por Cristo a sermos uma comunidade marcada por amor fraterno cristocêntrico, porque nós temos em Cristo um compromisso de amizade. Olha no versículo 13, ele fala: ninguém tem amor que esse, dar a própria vida pelos seus amigos, pelos seus amados. Essa palavra tem que nos surpreender. Nós temos dois personagens da Bíblia chamados de amigo de Deus. Os dois grandes, Abraão e Moisés. Os dois grandes nomes do Antigo Testamento, os dois grandes nomes da aliança, nos são dados como sendo os amigos de Deus. E Jesus diz: vocês são meus amigos. Ele estende esse privilégio a cada um dos seus discípulos, a todos os seus discípulos, a todos aqueles que o amam, que o obedecem, são chamados por Ele de amigos. Têm o privilégio de serem chamados de amigos de Deus. E por isso nós temos esse compromisso de amor mútuo. Porque nós temos esse compromisso de amizade com Deus. Ele fala: vocês são os meus amigos se vocês fazem o que eu ordeno. E Jesus nos ordena a amarmos uns aos outros. Ou seja, nós nos amamos porque nós temos esse compromisso de amizade com Cristo. Jesus diz: vocês são meus amigos, agora se amem. Jesus fala: vocês são meus amigos porque eu entreguei para vocês toda a verdade que eu recebi do Pai. Eu não neguei nada para vocês, eu lhes dei a conhecer a minha vontade. Jesus não exige de nós um amor como quem exige de nós algo sem nos explicar o porquê, mas Ele vai justamente ao contrário e diz: olha, eu estou falando para vocês se amarem, porque vocês conhecem a natureza do meu relacionamento com o Pai, é amor. Vocês conhecem a natureza do que eu sinto por vocês, é amor. Vocês sabem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês sabem exatamente o que o Pai está fazendo no mundo por meio do Filho, e vocês sabem exatamente por que o Filho está fazendo o que está fazendo. Jesus diz: vocês são meus amigos, portanto, façam aquilo que eu digo para vocês fazerem, não por constrangimento, mas por amor. Nós temos esse compromisso de amor fraterno, porque nós temos em Cristo Jesus esse compromisso de amizade. Nós temos esse compromisso de obedecer, e o mandamento a ser obedecido é amar uns aos outros. Isso é um grande privilégio que nós temos. Abraão e Moisés foram homens de fé, e homens de obediência, e homens de serviço. Homens que marcaram a geração e marcaram pontos específicos no relacionamento de Deus com o seu povo. E Jesus agora diz: vocês são esses amigos de Deus. Não nos grandes feitos, como esses dois homens fizeram, mas naquele feito que geralmente é desprezado, de amarmos uns aos outros. Por isso, se você é amigo de Cristo Jesus, o seu chamado é para amar aqueles a quem Cristo também ama. Se vocês me amam, se vocês são meus amigos, então amem uns aos outros.
E nós temos também um terceiro motivo pelo qual a nossa igreja, a nossa comunidade precisa ser marcada por relacionamentos de amor fraterno centrados em Cristo Jesus. É por causa do compromisso que temos com a missão que Cristo nos tem dado. No verso 16, Jesus fala: não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. E de fato foi Jesus que chamou aqueles discípulos, disse: vinde após mim, abandona o que vocês estão fazendo e venham comigo. Foi Jesus que os escolheu, mas Jesus fala: eu os escolhi com um propósito definido, para que vocês deem fruto. E a ideia de dar fruto está associado com duas ideias. Uma ideia de dar frutos de justiça, ou seja, demonstrar nas suas ações, nas suas palavras, nos seus pensamentos, o caráter santo do Deus Santo que nos chamou para sermos santos. E dar frutos tem o sentido também de pregar o Evangelho e de fazer discípulos. Jesus então nos chama a darmos frutos, a vivermos uma vida de santidade, de testemunho e uma vida de discipulado, de pregação e de ensino, uma vida de serviço. Esse é o propósito que Cristo deixa para nós. É um privilégio sermos escolhidos, mas Ele nos escolheu para frutificarmos, para darmos sequência no ministério que Ele mesmo começou. Ele nos chamou para sermos o povo santo de um Deus santo. No contexto imediato aqui, no começo do capítulo 15, ele fala: eu sou a videira, vocês são os ramos, e eu espero que vocês frutifiquem em mim. De fato, para permanecermos em Cristo, devemos guardar os seus mandamentos, e guardar os seus mandamentos é amarmos uns aos outros. Em outras palavras, o cristão é um cristão frutífero na medida que ele ama ao seu irmão. E é claro que é assim. Afinal de contas, se ser frutífero é dar um testemunho, você dá o testemunho em benefício do outro, para que o outro veja a sua luz e glorifique a Deus que está no céu. Quando você faz discipulado para que o outro possa amadurecer junto com você. E quando você exerce os seus dons espirituais, é no outro, para o outro, que você ministra. Ora, de que forma você consegue dar frutos sem o seu irmão na igreja? Você diz: mas eu dou frutos de louvor, louvando a Deus sozinho. Esse período de isolamento nos mostra que não. Nós sentimos falta de estarmos louvando a Deus em família. Nos falta cantarmos a uma só voz. E você diz: mas eu consigo dar frutos na minha oração particular. Mas nos momentos de aflição, nós procuramos uns aos outros. Irmão, ora por mim. E você diz: mas eu consigo dar frutos estudando a Bíblia sozinho. Mas quantas vezes é na sabedoria do irmão que nós recebemos aquela aplicação daquela palavra que às vezes fica pairando no ar? Como é que nós vamos frutificar para Deus vivendo de forma isolada? A ideia de dar frutos implica em sermos uma comunidade de amor fraternal. É na comunidade de amor fraterno que nós frutificamos para Cristo Jesus. E é por isso que eu creio que nós estamos sentindo tanta falta de nos reunirmos como igreja. É por isso que a gente fala o slogan: o templo está fechado, mas a igreja está viva. Mas o fato de nós não podermos ir na casa uns dos outros, nos reunirmos, mesmo que fora do templo, isso tem tirado de nós algo que é tão precioso, que é a oportunidade de frutificarmos por meio de um amor sacrificial. Por isso eu queria te desafiar nessa manhã a descobrir maneiras de demonstrar o seu amor em dias de isolamento social. Descobrir que uma ligação tem grande valor. Descobrir que ligar para alguém e gastar tempo com aquela pessoa
deixa uma marca importante. Essa semana, um irmão de uma outra igreja falou, um presbítero da sua igreja me ligou e ficou conversando comigo um bom tempo. E ele falou isso com um sorriso no rosto, de experimentar o cuidado e o carinho de alguém. Isso é maravilhoso. Eu queria te desafiar a demonstrar amor em dias de isolamento de uma maneira sacrificial também. Procure aqueles irmãos, aquelas irmãs que você sabe que pode estar passando alguma dificuldade e se ofereça a socorrê-lo, a socorrê-la. Se coloque à disposição de um idoso, de uma idosa, para fazer os serviços na rua que precisam ser feitos. Se dispõe a zelar, a cuidar daqueles que precisam de cuidado, de zelo. Incentive alguém a assistir às nossas programações. Nós estamos isolados fisicamente, mas espiritualmente nós ainda podemos frutificar, usando a criatividade que Deus nos deu. Que nós possamos demonstrar o nosso amor de forma a frutificarmos para a glória de Deus. Não existe fruto sem amor. Que nós possamos ser desafiados nesses dias de isolamento a demonstrarmos amor de formas inusitadas, mas que nós possamos nos lembrar, acima de tudo, de quantas oportunidades nós desperdiçamos de demonstrarmos amor uns aos outros, quando era muito mais fácil, quando estávamos juntos, quando estávamos convivendo. Jesus diz: eu lhes chamei para que vocês frutifiquem. Eu lhes chamei para que aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes dê. Por isso, me obedeçam e amem uns aos outros, porque o chamado da igreja cristã é ser uma igreja frutífera, e ser uma igreja frutífera envolve viver relacionamentos de amor fraterno centrados em Cristo Jesus. Eu espero que a sua oração seja também a minha oração. Senhor, nós aceitamos a sua vontade de estar nos impedindo de estarmos juntos. Senhor, nós entendemos as medidas necessárias para diminuirmos a contaminação. Nós entendemos, Senhor. Mas, Senhor, abrevia esses dias, porque o desejo dos nossos corações é estarmos próximos, demonstrando um verdadeiro amor cristocêntrico para a honra e para a glória de Deus, nosso Pai. Feche os seus olhos, nós vamos orar e depois nós vamos louvar a Deus. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós te louvamos porque recebemos de Cristo Jesus um mandamento que é doce, um mandamento que é fácil, um mandamento que é agradável, um mandamento que nesses dias nós temos percebido ser tão necessário, o mandamento de amarmos uns aos outros. Te louvamos, Deus, porque recebemos de Cristo Jesus um amor primeiro, e por meio do amor de Cristo Jesus temos um padrão, um modelo de amor sacrificial a ser seguido. Te louvamos, Pai, porque recebemos de Cristo Jesus uma amizade genuína que nos chama a um amor genuíno. E te louvamos, Pai, porque temos recebido de Cristo uma missão e percebemos que o cumprimento dessa missão envolve a vida comunitária, demonstrando amor fraterno, genuinamente cristocêntrico. Que o Senhor nos abençoe, Deus. Que o Senhor nos dê meios, Pai, de permanecermos como igreja, manifestando esse amor em todo o tempo. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos continuar o nosso culto, louvando esse Deus maravilhoso que tem nos mostrado tanto através da Tua Palavra, através dos Teus ministros, e tem nos constrangido, porque muitas vezes nós olhamos e vemos que somos muito deficitários na nossa oração, somos muito deficitários na nossa adoração, e a Palavra de Deus, ela nos mostra que podemos ser melhores, podemos amar mais, podemos amar mais espontaneamente, não esperar que momentos difíceis venham para que a saudade toque em nosso peito,
hora que sintamos essa falta, mas quando passar isso tudo, fica a lição de que precisamos amar mais uns aos outros. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Meus irmãos, minhas irmãs, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e que as consolações do Santo Espírito de Deus sejam abundantemente derramadas sobre nós, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te dê um domingo abençoado, uma semana cheia de vitórias, dias cheios do consolo e do conforto do Espírito Santo, e dias nos quais, mesmo com o templo fechado e com a igreja impedida de se reunir aos domingos, nós possamos encontrar maneiras de sermos uma comunidade de amor fraterno todos os dias. Deus te abençoe e um bom dia para você.